Olá, meus queridos, sejam bem-vindos de volta! No nosso último vídeo, vocês conheceram o projeto Recriando Marias, em que a gente vai mergulhar um pouco nesse universo imenso dos trajes populares no final do século XIX. E no vídeo de hoje, a gente vai tentar entender exatamente quem é essa Maria e como a vida dessa mulher, o cotidiano dela e quem ela era afetariam as roupas que ela vestisse. Se você está chegando agora, prazer! Meu nome é Pauline Kisner, a modista do Desterro. Eu sou historiadora e há 10 anos venho me dedicando às pesquisas sobre história social da moda e recriação histórica aplicada à cultura material de moda histórica. Esse é o segundo vídeo de uma série de um projeto no qual eu me dedico a entender e recriar um traje feminino usado aqui no Brasil na década de 1890. E nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre o que deveria ser o ponto de partida de qualquer recriação histórica, a criação de uma persona. Persona é um termo emprestado do teatro que nos ajuda a tornar a recriação histórica uma coisa um pouco mais específica, menos ampla. É quase um sinônimo de personagem, com a diferença de que não precisa necessariamente ter uma interpretação dramática. Na hora de criar uma persona, nós levamos em consideração o mundo onde essa pessoa teria vivido, a sua época e os contextos específicos em que essa pessoa estaria inserida. Informações como local de nascimento, origem, classe social, nos ajudam a ter uma ideia de como seria esse mundo em que a pessoa viveu, quais seriam os recursos que ela teria disponíveis e principalmente a quais materiais e objetos ela poderia ou não ter acesso. No caso específico de roupas e objetos pessoais, dados como classe social, região de origem, idade, estado civil, etnia e até religião são importantíssimos para determinar quais peças seriam ou não usadas por essa persona. E isso é uma coisa que não é importante só para pesquisa específica de recriação histórica. Saber essas informações também é algo que auxilia muito na hora da criação do figurino de um personagem de teatro, de quadrinhos, de um game ou até de uma novela. Para o projeto Recriando Marias, escolhi trabalhar com uma década específica, que são os anos 1890, e com um grupo social específico, mulheres imigrantes de origem europeia que estivessem entrando no Brasil nesse momento. Mas mesmo assim, eu ainda precisava filtrar um pouco essa pesquisa. O grupo Mulheres Imigrantes Europeias entrando no Brasil em 1890 é uma informação muito grande. E a gente está falando de um grupo muito diversificado. São mulheres solteiras e casadas, mulheres viúvas, com filhos, sem filhos, mulheres do meio urbano, do meio rural, de diferentes etnias, classes sociais e até religiões. E tudo isso acabaria afetando mais ou menos as roupas que elas vestiam. Para mim, seria impossível criar um único traje que representasse todas essas mulheres sem cair numa representação estereotipada ou caricata. Para criar nossa Maria, eu precisava de algo muito mais palpável do que simplesmente isso. A Maria desse projeto não é uma mulher real. Ela é uma figura simbólica, criada na minha cabeça, a partir de informações sobre pessoas reais do período. De certa forma, ela é uma colcha de retalhos, de pistas deixadas por mulheres reais em documentos, fotografias, cartas e objetos. Nossa Maria é uma mulher italiana de 18 a 20 anos, que emigrou para o Brasil entre 1890 e 1895 e chegou ao país através do Porto de Santos. Essa foto da época, tirada no pátio da hospedaria dos imigrantes, é a minha principal referência visual para o projeto. Como tantos outros imigrantes, a família de Maria se estabeleceu no próprio estado de São Paulo. E embora muitos italianos tenham ido para as fazendas de café paulistas, um número bem considerável deles também se estabeleceu nas grandes cidades. Lá eles se tornaram operários, professores, artesãos e prestadores de serviços em geral. E foi aqui que eu encontrei onde encaixar a persona. Nos anos 1890, várias cidades paulistas começaram a registrar o aparecimento das costureiras italianas. E em muitos lugares, elas chegaram até mesmo a substituir as tão valorizadas modistas francesas do século XIX. De modo geral, essa costureira italiana era o que a gente consideraria hoje como a costureira do bairro, atendendo uma pequena clientela local,
basicamente com pequenos serviços de confecção e também de reparos. Mais ainda do que isso, essa costureira era alguém que conhecia as silhuetas do período e que também tinha um conhecimento muito sólido sobre como adaptar a moda dominante da época para as necessidades do dia a dia dos seus clientes. Com a popularização das máquinas de costura, especialmente a partir da década de 1880, na Europa e nos Estados Unidos, elas acabaram se tornando objetos muito baratos e presentes em muitos lares, tanto na região urbana quanto na região rural. Assim, resolvi fazer da nossa Maria uma costureira, que trouxe a sua própria máquina na bagagem e viu na costura uma maneira de garantir o seu sustento e talvez até de construir uma vida melhor aqui, do outro lado do Atlântico. E mesmo que isso não pareça lá muita coisa, teria um efeito muito grande e duradouro sobre a vida dessa mulher. Como costureira, ela precisava ser a vitrine do próprio trabalho e acabaria circulando por diferentes espaços, não só da sua vizinhança, mas até fora dela. Além de ter contato com outras regiões da cidade e com clientes de diferentes classes sociais, ela poderia ter acesso a sobras de materiais, como rendas, aviamentos, botões e até tecidos um pouco mais caros. E através desse contato com diferentes classes sociais, ela teria a oportunidade de observar ali mesmo, em loco, o que era a moda dominante do período e pensar estratégias que permitissem adaptar esses modelos para as necessidades do dia a dia, não só para os clientes, mas também para ela mesma. E claro, tudo isso tem uma relação direta com o traje que eu estou planejando que vai ser o resultado desse projeto. A foto que escolhi não é super detalhada, mas ela é um ponto de partida. E a partir daqui, vou usar como referências outros registros visuais, como fotos e pinturas da mesma época, para encontrar outras pistas sobre esse tipo de traje. E como a gente está falando de uma imigrante italiana, é bem seguro usar as fontes de referência europeias para tentar entender não só como essa peça era feita, mas principalmente o que não aparece, ou seja, as camadas internas do traje. Mas como tem sido um pouco difícil encontrar referências específicas sobre os trajes mais simples do cotidiano, optei por recriar para nossa Maria o que seria um traje de domingo, o melhor vestido que ela teria em casa, o melhor traje, que seria reservado para momentos especiais, talvez até pudesse ser o vestido de casamento dela. Mas algo que seria usado no batizado do primeiro filho, como convidada a um casamento ou até mesmo para visitar uma cliente rica, para a qual ela precisasse causar uma boa impressão. Por ser uma peça de pouco uso e uma peça especial, seria uma coisa em que ela teria um cuidado muito maior e que provavelmente representaria ao máximo a capacidade técnica e a habilidade dela. E também, por ser uma peça de pouco uso, seria o tipo de traje que teria algum potencial para sobreviver por vários anos, para que pudesse ser reutilizado ou até passado como herança dentro da família. Combinando essas informações com livros de modelagem e técnicas de costura da mesma época, além de comparação visual com trajes sobreviventes do período lá na Europa, nos Estados Unidos e também o que eu consegui encontrar aqui no Brasil, eu espero conseguir reconstituir, ou melhor, recriar, camada por camada, esse traje hipotético da nossa Maria. Além dos vídeos aqui no canal, que vão ser uma série bem longa, todas as referências que eu utilizar para o projeto vão ficar disponíveis lá no blog para vocês consultarem e se aprofundarem no assunto, caso queiram fazer isso. No próximo vídeo, a gente já vai começar a colocar a mão na massa. Então, já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também não esqueça de acompanhar o andamento do projeto e os bastidores da pesquisa e da costura através da hashtag Recriando Marias. Você pode acompanhar esses bastidores pelo meu Twitter e pelo meu Instagram. E se você ainda não está me seguindo lá, é hora de me seguir. A gente se vê no próximo vídeo.